esportivo. Esporte local em tempo real. Um grande abraço a você, fã de esporte de Blumenau e região, que acompanha a TV Resumo Esportivo. No programa de hoje, mais uma vez, aqui ao meu lado, Edmilson Luiz, o Minhoca. Um abraço, Márcio, um abraço para você, internauta. Do outro lado, Arthur Walker. O nosso amigo é advogado e é atleta de beisebol. É isso aí, eu quero agradecer ao telespectador que está assistindo a gente aí na TV Resumo Esportivo. Espero que a gente consiga demonstrar um pouco do nosso esporte aqui, né, no programa de hoje. Bem-vindo, Arthur. Eu que agradeço. E é até, eu sei que é um pouco estranho para alguns blumenauenses que ainda não se acostumaram com o fato de que nossa cidade tenha também uma equipe de beisebol. E é muito bem estruturada. Prova disso é o uniforme belíssimo aqui que o Arthur veste aqui, que é o uniforme oficial do Blumenau Capivaras Beisebol. A gente contratou uma empresa lá de São Paulo, ela que faz todos os uniformes de todos os times de beisebol basicamente do país. A maior concentração dos times é em São Paulo, né? Por conta disso, a empresa também é de lá e ela segue os modelos americanos, então ela é quase uma cópia fiel dos uniformes usados lá. Ô, Walker, desculpa a ignorância dentro da área, mas tudo parece meio... Esses dias eu brincava com o Guto, Augusto Wittner, tudo parece meio um pijama, né, cara? Mas é uma tendência, assim, tu falou agora, tendência com os americanos, eu brincava com ele, mas a camisa é diferente do que se tem dentro de uniforme esportivo. É uma tendência do próprio esporte, assim, sempre se tu pegar desde a evolução, desde os tempos passados, no beisebol, eles sempre usaram uma camisa, em tese, mais social, de botão, sempre foi um esporte mais sofisticado na questão da vestimenta, então isso vem de uma tradição desde antigamente e até os dias hoje. Se pegar todos os times que têm estrutura, que jogam campeonatos, eles vão seguir essa linha de uniforme, tanto que a calça, tu olha, até parece uma calça social, usa-se cinto ainda, então é uma tendência do esporte mesmo. Como começou o Capivaras em Blumenau? Bom, o Capivaras começou um pouco antes de eu entrar, foi numa reunião de amigos que viam o esporte, queriam participar, já tinha alguns times na região, Floripa, Joinville, então eles decidiram se juntar para começar a praticar o esporte. Começaram no Ramiro, foram chamando conhecidos, foram chamando amigos, e foi crescendo de uma forma exponencial. Isso até no próprio estado, né? No primeiro campeonato catarinense teve que chamar time de fora para jogar, né? No segundo foi só realmente times catarinenses e foi a cada ano que passa está aumentando. Hoje a Pomerode também criou um time, então cada dia, cada mês, cada ano que passa o esporte vai aumentando aqui no estado, né? Qual é a grande... até para o torcedor entender, tem partidas aí que levam muito mais do que você começa num dia e termina no outro, pelo menos o americano que é profissional. É que são entradas, né? Então o jogo só vai acabar quando essas entradas acabam. E no beisebol não existe empate. Então se chega na 9ª entrada e está empatado, eles vão abrindo entradas extras para até alguma equipe se sair vencedora daquele jogo. Então realmente tem jogos que levam muitos e muitos tempos e não é um esporte que a gente não consegue praticar na chuva. Então se está realmente chovendo muito, a gente tem que parar o jogo, porque o arremessador não consegue jogar a bolinha. Então tem jogos que eles adiam, porque quando começa o jogo tem sol. E de nada começa a chover, então para o jogo lá. Aqui na nossa realidade tem jogo como tá dando uma chuvinha leve, a gente acaba, né, jogando porque a gente tem datas específicas, não tem a estrutura que eles têm lá nos Estados Unidos. Mas é realmente o esporte demorado por conta dessas entradas. O nosso campeonato é ou 7 entradas no catarinense ou 2h30. Então, se tiver na 4ª entrada e bater o horário, daí a gente encerra ali. Mas se tiver um empate, continua até ter uma equipe vencedora, né? E o campo tem que ter uma marcação específica? Tem que ter pelo menos uma quantidade legal de espaço para conseguir fazer o outfield, né? Que é onde dá o home run, que eles chamam quando rebate para fora do estádio. Então tem que ter um espaço legal para ter essa demarcação. Então não é qualquer campo que dá para jogar. Mas não existe um número oficial, assim, metragem certa. Tanto que cada estádio tem a sua própria metragem, né? Então não tem algo específico para isso. Mas pelo menos uns 80, 90 metros tem que ter de metros assim, para a gente conseguir fazer essa área de home run, né? Essa área de corrida, no caso. Explica um pouquinho, até para o leigo aí, como é que inicia a batida, como é que se faz a contagem dos pontos, enfim. Então, uma equipe ataca, uma equipe defende, né? Quem está atacando começa com um rebatedor na primeira base, né? E são 9 jogadores defensivos que vão estar ali para tentar eliminar 3 jogadores do outro time. A função basicamente é rebater, conseguir chegar em base e fazer uma corrida completa, voltar para essa base inicial. Se consegue chegar nessa base inicial, faz um ponto, né? E não precisa ser necessariamente numa corrida só. Eu posso rebater e chegar na primeira base, e daí ao próximo rebater eu consigo chegar na segunda, eu posso chegar na terceira, mas a partir do momento que eu rebato, eu tenho que conseguir chegar na primeira salvo, e depois eu vou correndo conforme o time vai rebatendo. Se a equipe adversária elimina 3 jogadores, daí troca, quem estava atacando vai para o campo defensivo e a outra equipe vai rebater. Daí quando tem
quando as duas equipes atacam, acaba uma entrada. E daí são 9 entradas assim, uma atacando, um defendendo até a 9ª entrada, né? Isso lá na Americana. Aqui a gente só tem 7 entradas ou 2 horas e meia, né? Como eu tinha comentado antes. Existe algum biotipo ideal para o atleta começar a praticar o beisebol? Não tem. Isso que é um interessante. Se tu pegar alguns jogos de beisebol, tu vai ver pessoas de mais variados físicos, assim, tanto que tem vários arremessadores que são realmente os jogadores mais pesados. Um dos rebadores mais conhecidos também é um cara muito pesado, que rebatia forte. Então não tem, assim, um biotipo necessário. Óbvio que toda pessoa... Vamos tentar, Lomir? Eu acho que dá para nós, eu sei, Márcio. Eu acho que é... Tanto que no último jogo que a gente fez contra o Joinville, na etapa ali com o Joinville e Jaraguá, um dos maiores jogadores deles fez 2 home run, então... Não é necessário. Óbvio que o físico ajuda em qualquer esporte. Toda pessoa que tem um físico mais preparado vai ajudar na hora da corrida, vai ajudar na hora de chegar mais rápido em base, mas isso não impede do jogador estar conhecendo o esporte, praticando e tudo mais. Nós vamos tentar, porque o Márcio, ultimamente, a gente está só com um esporte mais radical, né, cara? Assim, dominar uma canastra, uma coisa assim, então a gente pode tentar esse aí que é um pouquinho mais leve, acho. Eu acho legal lá se conhecer. Todo mundo se fascina quando vai jogar. Pois é, essa é uma boa pergunta, Arthur. Quem quiser conhecer um pouco mais das regras, como é que ele faz? O que ele pode fazer? Assim, né, ele pode se inteirar na internet, que é um pouquinho mais complicado, porque é um esporte que necessita de saber são várias regrinhas, mas depois que tu pega o jeito, é muito tranquilo de aprender. Ou lá conhecer um dia lá nossos treinos, e com a gente vai explicando, dá todo o aporte para quem quiser conhecer o esporte, a gente vai ensinando, né, com o tempo, assim. Como a gente fala, é sempre bom ir ver um jogo, assim, com alguém que conhece o esporte, que daí vai, aconteceu isso, porque só na prática que a pessoa vai entendendo, né. Hoje é o esporte mais praticado nos Estados Unidos ou o segundo mais praticado, de repente? Não vou saber te Mas precisar. É um dos esportes de massa lá, né? É, atrai muita gente, né? Muita gente. Tem mais países onde é a tradição do Venezuela é uma delas. Sim, Venezuela. A gente tem, inclusive, 2 venezuelanos que jogam no time. Então, olha só. Cuba também, né? Não? Cuba. Todos os países da América Central são... Tanto que na Venezuela eles praticam mais beisebol que futebol, na Venezuela. Ali é o esporte número 1 lá na Venezuela. Uhum. E o equipamento? A gente vê em filmes, por exemplo, o cara jogando beisebol. Aí tá lá, tem uma luva, a bolinha... E o taco? Mais alguma coisa? Ou esses 3 o básico? E o catcher, que é o jogador que fica atrás... Aquela pessoa que fica atrás recebendo as bolinhas é um jogador do time defensivo. Então ele faz parte do jogo. Certo. Então para aquele defensor que fica ali atrás tem que ter o equipamento, né? Porque a bola pode bater na cabeça. Então ele tem um capacete, um colete, coisa para proteger na canela e o pé. Mas isso a gente já tem no próprio time. Então a pessoa que quer conhecer, a gente também tem luvas no time. Então eu quero lá conhecer o esporte, é só ir com uma roupa para praticar atividade física. E todo o resto do material a gente vai estar lá. Então, são materiais caros, né? Cada bolinha é caro, o taco é caro, mas a gente já tem tudo no time. Então, hoje, qualquer pessoa que quer treinar não vai ter um investimento nenhum, só realmente lá com a roupa e disposta a treinar, né? Quais são os dias de treino? A gente tem todo sábado de manhã, das 9 horas da manhã ao meio-dia, lá na MABA, na Associação de Moradores do Baden-Württemberg. A gente tá treinando lá por enquanto. Não é o campo ideal, assim, mas... Porque a gente tava treinando perto ali da 1º de janeiro, só que a duplicação da 470... Passou bem em cima do nosso campo, então a gente acabou perdendo o campo. Mas assim, pra treinar, dá pra treinar, mas é como tem casa perto, às vezes uma bolinha acaba caindo lá, às vezes a bolinha vai pra rua, e é uma bolinha que machuca, né? Então E o que é feito essa bolinha? Se tu pega, tem um vídeo assim no YouTube, todo mundo pode procurar, bola de beisebol que tu vai ver. É basicamente uma linha que eles vão enrolando, assim, enrolando, e depois eles botam um couro por cima e costuram. E ela aparenta não ser pesada, mas quando tu pega assim, se tu levar uma bolada no jogo, no treino, fica roxo na hora, não tem como escapar. Nossa, então já é mais radical, mas também a gente já pode praticar pelo menos. E na semifinal do Catarinense teve um jogão contra a Floripa. Foi o melhor jogo da história do beisebol de Santa Catarina, a gente até apelidou. Floripa é o atual bicampeão, ganhou os outros 2 catarinenses, é o time a ser batido, eles têm... Treinam há 10 anos, eles têm a Associação Nipônica lá em Florianópolis, porque os japoneses jogam muito, então eles têm um time, né, muito bom. É o melhor time do estado, é o time a ser batido, tanto que eles só tiveram uma derrota desde que a gente sabe que começou o Catarinense, perderam uma vez só, que foi pra gente, também num outro jogo surpreendente, que a gente ganhou deles de 5-4. A gente chegou a estar na frente, era só uma eliminação para conseguir o acesso para a final, mas a experiência, a tranquilidade, os jogadores deles conseguiram empatar, teve 2 entradas extras e na segunda entrada extras eles conseguiram fazer o ponto da vitória e foram para essa final. Mas o Blumenau Capivara saiu de cabeça erguida pelo jogo que fez.
Pensa que é um time pequeno contra um time grande que Davi jogou Golias. bonito, que eles comemoraram muito a vitória, eles estavam nervosos porque nunca tinha uma atuação tão frente a frente com eles como a nossa partida lá em Floripa. Tiveram um embate tão grande. E quantos jogadores tu relaciona para um campeonato desse, para uma partida, no caso? Número ilimitado? Ou... Aqui a gente não tem limite, a Não gente tem limite. pode ir quantos jogadores quiser. Como a gente fala, são os 9 que entram no sistema ali defensivo. Sim. Então, cada jogo a gente vai botando 9, daí pode fazendo substituição à vontade, assim. Tanto que se tu pegar um jogo de beisebol americano, vai ter muitos jogadores. Chegam uns a 5, 6, 7 arremessadores no jogo, e assim eles vão indo. Que tem... Lá eles têm jogador pra tudo, então tem o arremessador que começa o jogo, tem o arremessador que fecha, tem o arremessador no meio, porque cada momento é um momento determinante. Então, no final do jogo, o arremessador que joga a bola mais rápido, porque dificulta o rebatedor ali a rebater e tudo mais. Sim. Então, eles vão trocando, vão mudando no decorrer do jogo, né? Bacana. Queria aproveitar só e agradecer também o apoio da Eldorado Painéis Blumenau, que está sempre com a gente. Então, os outdoors do Resumo Esportivo são graças a essa parceria com a Eldorado Painéis. Uma pergunta, tem algum conselho para quem quer começar a praticar o beisebol? O conselho é querer se interessar assim, pelo esporte, lá conhecer. Eu até falo assim, se tu vai ver o jogo, tu acha ele meio monótono. Por quê? Lá nas ligas americanas eles chegaram a um nível tão grande que é muito difícil a defesa errar. Então dificilmente tem jogada, porque a defesa é praticamente perfeita. Eles sempre eliminam na primeira base. Às vezes a pessoa vai assistir, só elimina na primeira base. Quando no nosso nível, né, tem mais jogada, então tu consegue entender mais a dinâmica do beisebol. Então tu indo lá treinar com a gente, lá conhecer o esporte, tem certeza que tu vai se apaixonar. Porque tu jogando, quando tu vai jogar, tu vê que é uma coisa diferente, assim. E às vezes tu só olhando ali na televisão, tu não consegue ter a percepção de como é o jogo, como é que é o esporte, por conta desse alto nível que eles têm lá. Porque eles rebatem e eliminam na primeira, rebatem e eliminam na primeira. Óbvio que essa evolução, os caras treinam desde criança, tu pega lá, eles têm, é o t-ball que eles chamam, que é o beisebol para criança. Então eles têm um beisebol já específico para criança, e a criança já, desde os 4, 5 anos, já vai jogando esporte. E em Blumenau, tem beisebol para criança ou é só time adulto? Por enquanto não, a nossa ideia é, claro, né, um dia fazer escolinha, começar a treinar desde a criança, né, só que a gente tá... Cada ano que passa a gente vai conseguindo mais dinheiro, mais patrocínio, vai fazendo um caixa, e é claro, a nossa ideia no futuro é ter todas as modalidades, assim como o futebol americano já consegue ter essa realidade em Blumenau, que tem desde os 12 anos até o time adulto, né? Então a gente tem sim, no futuro, conseguir dar aula para as crianças, para também já se adequarem com o esporte desde cedo, né? Legal. E quem quiser adquirir esse uniforme tão vistoso, tão bonito aí, como é que faz? Esse uniforme a gente geralmente faz um pedido... Quando a gente fez pedido coletivo, porque ele é um uniforme um pouco caro, né? Então a gente também tem os bonés que de vez em quando a gente faz os pedidos, tem as camisas de treino, que é um pouquinho mais barato. Então, quem quer apoiar, quem quer ajudar o clube, pode falar com a gente, né? Tanto pelas redes sociais, mandar mensagem no privado para mim ou para os demais jogadores, que eles vão estar instruindo como quando a gente vai fazer um novo pedido, porque a gente tem um caixa até considerável, mas não é para não conseguimos ficar fazendo para manter em estoque, para venda. Então a gente junta várias pessoas que querem comprar o boné, tanto que esse tempo atrás teve um pedido novo, e daí a gente acaba, né, botando pedido, junto. Perfeito. Legal. Então é isso. Um grande abraço ao Edmilson. Um abraço, Márcio. Um abraço, Um Walker. grande abraço, Arthur. Obrigado por ilustrar tão bem o que é o beisebol para o pessoal que acompanha o Resumo Esportivo. Eu que agradeço. É um esporte que não é muita gente que conhece, então cada lugar, cada pessoa que chama a gente tem o maior prazer de ir, conversar, demonstrar o que é o esporte, porque quanto mais a gente vai treinando, mais tempo vai ter o time, mais tempo a gente vai conseguir fazer competição e a gente vai conseguir levar esse esporte pra frente, que a gente vem fazendo bonito, né? Atual vice-campeão catarinense hoje, né? Perdemos ano passado pra Floripa, esse ano pegamos Floripa na semifinal, vamos disputar o 3º lugar em setembro, e é isso, quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente prestigiar, quanto mais a gente assistir, pro esporte vai ser melhor como um todo, né? Tanto pra gente, pra região e pra todo mundo que sabe o quanto é difícil fazer o esporte. Se o futebol já é difícil, imagina um beisebol, né? Conta com a gente sempre. Opa, eu que agradeço a parceria. Um grande abraço a todos. Fiquem com o nosso próximo programa no Resumo Esportivo no dia de amanhã. Esporte local em tempo real.